Oi, gente, olha eu aqui de novo. Então, para finalizar a aula, nós vamos estudar um pouquinho sobre as proteínas e as enzimas, tá bom? Esse próximo vídeo é sobre este conteúdo. Qualquer dúvida, só me chamar. Beijos! Bom, vamos continuar falando um pouquinho das proteínas, que são os compostos orgânicos mais abundantes do nosso organismo e têm diversas funções, como por exemplo, função estrutural. Elas vão dar firmeza aos nossos tecidos, que vão formar nossa pele, os nossos tendões, através do colágeno. Elas auxiliam na formação da nossa unha, do nosso cabelo, através da queratina, né? Proteína queratina. Elas também possuem função energética, porque elas são essa terceira fonte de energia. Lembrando, a primeira fonte de energia é através dos carboidratos, a segunda pelos lipídios, e faltando esses dois, nós vamos utilizar as proteínas. Elas possuem função de defesa, ou função imunológica, que vai ser realizada através dos anticorpos, e também vão possuir função enzimática, porque toda proteína vai ser uma enzima. E as enzimas, elas são catalisadores das reações, ou seja, elas aceleram as reações e diminuem o gasto de energia para essas reações ocorrerem. Elas também vão possuir função hormonal, porque a insulina e o glucagon são proteínas muito importantes, porque eles regulam a quantidade de açúcar no organismo. Bom, agora que já sabemos as principais funções das proteínas, nós vamos entender como elas são formadas. Uma proteína vai ser um polímero. Um polímero é uma molécula muito grande que é formada por outras moléculas pequenas que vão se repetir, que são os monômeros. No caso das proteínas, os monômeros são os aminoácidos, ou seja, as proteínas são formadas por diversos aminoácidos. E o que é um aminoácido, né? Podemos observar na figura do slide, todo aminoácido ele vai ter a seguinte composição. No centro vai ter um carbono central fazendo 4 ligações simples. Uma com hidrogênio, uma com o grupo amina, que é o da esquerda, e uma com o grupo carboxílico e uma ligação com o radical, que vai ser a parte que vai mudar do aminoácido. Então, lembre-se, toda estrutura de qualquer aminoácido vai ser sempre assim. Vai ter o seu carbono central, seu grupo amina, seu grupo carboxílico, hidrogênio e um radical que pode mudar. E quando mudar, vai mudar o aminoácido. Por exemplo, se no lugar do SR da figura a gente colocasse o H, seria formado o aminoácido glicina e etc. É importante ressaltar que os aminoácidos eles vão ser ligados entre si através de ligações peptídicas, que elas vão ocorrer da seguinte forma. Observando na figura do lado esquerdo. O grupo ácido carboxílico de um aminoácido ele vai se ligar no grupo amina do outro aminoácido. E essa ligação vai ser através do OH, do grupo carboxílico, com o H do grupo amina, em laranja. Então, vai ser formada uma molécula de água, que esse processo vai ser chamado de desidratação. Então, após ocorrer a desidratação, no lado direito da figura, nós podemos observar que o carbono do grupo carboxílico e o nitrogênio do grupo amina estão com uma ligação a ser feita. É uma valência livre, que a gente chama ali em laranja. Então, é aí que vai ocorrer a ligação peptídica. Essa valência livre do carbono do aminoácido da esquerda vai encontrar a valência livre do nitrogênio do aminoácido da direita, e então assim eles vão formar um novo aminoácido, que é no final da figura aqui abaixo. Então, a partir da ligação peptídica entre vários aminoácidos é que nós vamos ter a formação das proteínas. Uma observação. A união de 2 aminoácidos nós chamamos de dipeptídeo. Entre 3, tripeptídeo. E entre centenas vão ser as proteínas que nós chamamos de polipeptídeo. E quanto à classificação dos aminoácidos? Eles podem ser de 3 tipos: naturais, essenciais ou semi-essenciais. Quando eles forem naturais,
eles vão ser produzidos naturalmente pelo nosso corpo. É natural do nosso corpo produzir esse aminoácido. Já os aminoácidos essenciais, o nosso corpo não produz e nós temos que consumir eles de alguma forma, ingerindo, no caso pela nossa alimentação. E os aminoácidos semi-essenciais, eles são produzidos no nosso corpo, porém em pequenas quantidades. Então a gente também precisa ingerir eles através de alimentação. Agora vamos voltar a falar das proteínas propriamente ditas em relação às estruturas delas. Bom, como podemos observar na figura lá do direito, as proteínas elas podem ter 4 formas: primária, secundária, terciária e quaternária. A proteína, quando é primária, é a primeira forma dela. Ela vai ter uma sequência linear. Vai ser a sequência dos aminoácidos mesmo. Por exemplo, um fio de telefone fixo. Telefone fixo a gente nem usa mais, mas vocês lembram como é que é o fio dele? É todo enroladinho. Então, a proteína primária, ela vai ser esse fio esticado do telefone. Aí, o segundo nível de proteína é a proteína secundária. Nessa sequência, a proteína já começa a se enrolar. No exemplo do fio do telefone, já é o formato original do fio. E essa sequência, ela tem de 2 tipos, a sequência secundária. Ela pode ser do tipo folha beta preguiada ou alfa-hélice. Quando ela for folha beta preguiada, ela tem uma aparência de folha mesmo, de uma folha preguiadinha. Parece aquelas saias de prega que o povo usava antigamente. E quando ela for alfa-hélice, ela parece uma hélice, como se fosse a hélice do DNA. A terceira estrutura da proteína é a estrutura terciária. Nela já temos o segundo nível de dobramento das proteínas, então aí elas já começam a dobrar sobre si mesmas. No exemplo que eu dei do fio de telefone, você já pega esse fio e começa a dobrar, já começa a amarrar, já fica um emaranhado de fio. E no último exemplo de estrutura, é a estrutura quaternária, que é a união de 2 ou mais proteínas. No exemplo do fio do telefone, você pega o fio do meu telefone, do teu tio, da tua tia e junta tudo e mistura tudo e fica aquele bololô, e isso é a proteína na forma quaternária. E o que faz as proteínas se enrolarem são as fontes de hidrogênio. Mas por que é tão importante as proteínas se enrolarem? Porque a forma da proteína é que vai dizer a sua função. Então, se a proteína mudar a sua forma, ela vai mudar a sua função. E o que pode alterar a forma de uma proteína? É a desnaturação, que vai ocorrer quando uma condição ambiental mudar. E quando a condição ambiental, você terá, consequentemente, uma mudança na forma da proteína, que pode ocorrer através da quebra das ligações de hidrogênio. A desnaturação, ela pode ser influenciada pela temperatura. As proteínas elas têm uma temperatura ótima para viver. Se a temperatura muda muito, a proteína pode perder a sua função, sua forma, consequentemente sua função. Por exemplo, a febre. Você não pode ficar muito tempo com febre, porque senão suas proteínas podem começar a desnaturar. Sua temperatura vai elevar muito e vai começar a desnaturar suas proteínas e vai dar um sério problema em todo o seu funcionamento de todo o seu organismo. E também as proteínas têm a desnaturação das proteínas podem ser auxiliadas pelo pH. O pH é um fator que tem que ser controlado para que a gente tenha um bom funcionamento das proteínas. Cada proteína vai ter o seu pH ideal. Por exemplo, as proteínas do estômago, elas vão ter um pH ácido como seu pH ideal. E se esse pH mudar, por exemplo, se tornar um pH básico, elas não vão funcionar corretamente. Então, temperatura e pH alterados podem romper as fontes de hidrogênio e ocorrer a desnaturação das proteínas. Por exemplo, a proteína albumina, a proteína do ovo. Quando você eleva a temperatura do ovo, por exemplo, vai fritar o ovo, ocorre a desnaturação daquela proteína. O ovo frito não fica diferente? Então, porque a proteína desnaturou.
Só que ela desnaturou de uma forma irreversível, porque não dá para voltar para o formato original do ovo. Mas tem uma forma de voltar para o formato original dependendo da proteína. Por exemplo, na proteína queratina, ela pode se renaturar, que é voltar ao seu formato original, depois de desnaturada. A queratina é a proteína do cabelo. Então, quando você tem o seu cabelo cacheado e você desnatura ele, ou seja, através da elevação da temperatura, que é a chapinha, você estica o seu cabelo e fica com o cabelo liso, estica o seu cachinho, você está desnaturando a proteína. Mas essa proteína pode voltar ao formato original, que é o formato de cacho. Seu cabelo não pode voltar a ser cacheado se você lavar, se você tirar a chapinha dele. Então, seu cabelo vai voltar ao formato original. Isso é renaturação da proteína queratina do seu cabelo. E para finalizar a parte das proteínas, é importante falar que a proteína, depois de desnaturada, ela não vai perder a sua estrutura primária. Ela vai perder as ligações que ela tiver, as ligações de hidrogênio, mas a formação dela, a estrutura dela primária nunca vai ser perdida, tá bom? Então é isso, agora vamos entrar nas enzimas. Para finalizar, nós vamos falar um pouquinho sobre as enzimas. Elas são muito importantes porque elas têm como principal função acelerar as reações químicas, ou seja, elas são catalisadores naturais. E como que elas fazem isso? Elas diminuem a energia de ativação, que é a energia necessária para que se inicie uma reação química. As enzimas, elas vão oferecer uma condição de ambiente melhor para que o substrato e o reagente sofram a reação química em questão. E a enzima ela tem uma importante característica, que ela é específica, ou seja, o substrato só vai se encaixar na enzima que for ideal para ele, e esse encaixe vai ser perfeito. Então, como isso vai acontecer? Podemos observar na figura do slide. O substrato, que está em amarelo, ele vai se ligar em uma região específica da enzima, que é onde chamamos de sítio ativo. E esse encaixe vai ocorrer de forma específica, como se fosse uma chave com fechadura. Você não vai abrir a fechadura com qualquer chave, tem que ser a chave ideal para aquela fechadura. É a mesma coisa da enzima com substrato, tem que ser o substrato especial, ideal para aquela enzima. E ele vai se encaixar de forma perfeita. Então, para cada reação química, nós vamos ter uma enzima específica para aquele tipo de substrato. Não adianta tentar qualquer enzima, você vai ter sempre para aquele substrato vai ter sempre uma enzima específica ideal para ele. E para finalizar, nós temos alguns fatores que podem alterar a atividade das enzimas, como por exemplo a temperatura. Cada enzima tem a sua temperatura ideal para trabalhar, como eu mencionei nas proteínas. Temperaturas muito altas podem, por exemplo, desnaturar as enzimas. Então, ela tem que ter uma faixa de temperatura ideal. Outro fator importante é o pH. Cada enzima vai ter uma faixa de pH considerado ideal para trabalhar, onde nele a sua atividade será máxima. O tempo também é um fator importante para as enzimas. Quanto mais tempo a enzima tiver contato com o substrato, mais produtos ela irá produzir. A concentração da enzima e do substrato também é importante. Quanto maior a concentração deles, maior será a velocidade da reação. Mas é claro, se lembra, tem sempre um parâmetro ideal, uma temperatura ideal, um pH ideal, um tempo ideal e uma concentração ideal. Nada tem que ser de mais ou de menos, tem sempre o ideal para a enzima funcionar da melhor maneira. Bom, acho que é isso. Agora tente absorver todas as informações que eu passei para vocês e qualquer dúvida eu estarei disponível no bate-papo do Facebook. Então é isso. Obrigada, beijos, até a próxima aula.